Brincadeiras à parte, né? Então hoje Deus quer continuar falando ao nosso coração. Durante essa semana tem falado muito e hoje vai continuar falando, né? E o tema para essa noite está lá no livro de Samuel. Já gostaria que você abrisse 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. E o tema então proposto para esta noite: vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. Então esse é o tema que a gente vai aqui trabalhar um pouquinho, tá? Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor esteja contigo. Hoje nós celebramos na nossa Igreja Católica o dia de São Lucas Evangelista. Lucas Evangelista, na ordem que está na Bíblia, terceiro Evangelho: primeiro Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas. E São Lucas então é padroeiro tanto dos pintores quanto também dos médicos. Ele era médico, mas segundo a tradição da nossa igreja diz que São Lucas pintou um quadro de Nossa Senhora, né? E ali então ele também é considerado o padroeiro, né? O patrono dos pintores. Então se tiver algum pintor aqui, o Júlio está por aí, o Júlio pinta, né? Umas coisas maravilhosas. Ou algum médico que esteja conosco, que Deus abençoe a profissão de cada um de vocês. E é sempre bom a gente lembrar dessas pessoas, desses santos, porque a nossa igreja é uma igreja apostólica. Vivenciamos então em cima de 3 pilares, né? A tradição, o magistério e a palavra de Deus. Nós não somos, graças a Deus, né, como os nossos irmãos, que muitas vezes só falam que eles aceitam aquilo que está na palavra de Deus. Nós aceitamos a palavra de Deus 100%, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Porém, também temos o magistério, que são os ensinamentos dos papas, 265 papas na história da nossa igreja. O primeiro São Pedro, que caminhou com Jesus, e o atual Papa Francisco, que caminha com Jesus também e nos leva até Jesus. E a nossa igreja nos ensina também que nós devemos olhar para a tradição. Muitas coisas que estão na palavra, muitas coisas que nós vivenciamos na nossa fé católica não está literalmente na palavra, mas por tradição nós vamos herdando então todo esse conhecimento da nossa igreja. Se você procurar na palavra de Deus Santíssima Trindade, você não acha. Mas nós sabemos que existe a Santíssima Trindade por conta da tradição apostólica, dos ensinamentos dos papas, do próprio Senhor Jesus, que foi trazendo isso para nós e foi revelando isso ao nosso coração. Amém? Só um parênteses, né? Voltamos aqui para a nossa palavra, 1 Samuel capítulo 17. E vai contar para nós então nesse livro de Samuel a história de Davi e Golias. Vocês conhecem essa história? Alguém gostaria de vir aqui à frente contar um pouquinho? Sim, não, talvez? Nós vamos então perceber nessa história que é a nossa história. Fala para o teu irmão: a história de Davi e de Golias é a nossa história. Então vamos lá, até meia-noite é sexta-feira, né? Graças a Deus. Versículo 8, pega comigo o versículo 8. Vamos ler alguns versículos aqui e partilhar um pouquinho dessa palavra. Versículo 8. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes. Quem que se apresentou? O Golias. Por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu, e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele me vencer, batendo-se comigo, e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. Olha a proposta desse homem, né? Golias.
Quem aqui tem mais de 2 metros? Levanta a mão. Mais de 2 metros? Franciele, você tem mais que 1 metro. Franciele tem mais que 1 metro. Mais de 2 tem alguém? Qual que era a altura do Golias? 2,90 metros. Dava para jogar basquete lá nos Estados Unidos com tranquilidade, né? 2,90 metros, aquele homem bruto chegou ali e fez essa proposta para o exército do Senhor Deus. Olha, vem alguém lutar comigo. Se alguém vier lutar comigo e me vencer, nós seremos escravos de vocês. Do contrário, vocês serão nossos escravos. Alguém toparia a briga? Um homem de 2,90 metros, fortão. Imagina uma guilha, né? Uma guilha passava longe do Golias. E esta foi a proposta daquele homem. E no versículo 11, olha o que acontece. Versículo 11: Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, do Golias. E o que aconteceu com o exército do Senhor? Saul e os seus companheiros, eles ficaram consternados, cheios de medo. Não é para menos, né? Ficaram quase fazendo sujeira nas calças, de tanto medo que eles estavam daquele gigante. Este era o cenário. Lá no versículo 16, agora dá uma saltadinha e acompanha comigo, versículo 16. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por 40 dias seguidos. Então, de um lado tinha o exército de Israel, do outro lado tinha o exército dos filisteus, e no exército dos filisteus tinha esse gigante chamado Golias, que fez esse desafio. Nenhum filho de Deus topou, porque sabia que ia ser esmagado, e ele ficava então desfilando a sua grandeza, desafiando ali o exército do Senhor, isto por 40 dias. O que isso que significa para nós, queridos irmãos? Significa que muitas vezes na nossa vida, os nossos problemas, os nossos desafios, aquele desemprego, aquela depressão, aquela doença, aquele vício, não sai de uma hora para outra. Muitas das vezes demora 40 dias, 40 anos, uma eternidade. Olha aquele homem que estava lá na piscina de Betesda. Quanto tempo que ele estava ali naquela piscina? 38 anos. Tentando entrar, porque dizia que o primeiro que entrasse naquela piscina após a água se movimentar era curado. E ele, durante 38 anos, foi ali naquela piscina querendo ser curado, mas ele dizia para Jesus: Jesus, olha, quando eu penso em descer para a água, outro já foi mais rápido do que eu. Quantas vezes na nossa vida, queridos irmãos, nós encontramos com pessoas que vivem uma vida de miséria por 40 anos, por 30 anos, por 10 anos. Não é assim? Eu não sei qual o problema que você está travando na sua vida, mas a palavra de Deus diz que não é de uma hora para outra que as coisas se resolvem. Tem pessoas que rezam ali 1/3 e acham que Deus já é obrigado a curar. Tem pessoas que ficam uma eternidade sem ir na igreja, quando vem ali uma situação, voltam para Deus, vão numa missa de final de semana, já acham que Deus é obrigado na segunda-feira a curar. Amém? Amém. Os nossos problemas, os nossos desafios, as situações problemáticas que vão se apresentando na nossa vida, muitas vezes criam raízes. E quando cria raiz é mais difícil de sair. É isso que Deus está querendo dizer para nós com essa palavra. Aquele problema que Israel tinha com aquele gigante, não foi uma batalha de um dia para o outro. O que a palavra está falando? Aquele homem ficou ali 40 dias seguidos
seguidos zombando do povo de Deus. Satanás tem zombado da vida de muitas pessoas por 40 dias, por 40 anos, por 40 meses. Mas você não pode desistir. Você não pode entregar os pontos. Fala para o teu irmão, não desiste não, irmão. Mas convence ele assim, nenhum você convence. Não desiste não. Aí entra o nosso personagem chamado Davi. Versículo 26. Davi perguntou, Davi ele cuidava das ovelhas ali do seu pai. Era o mais jovem dos filhos de Jessé. E ali então ele ia e voltava para aquele acampamento, levava comida para os irmãos, ia ver como é que estavam os parentes, aquela coisa toda. E ali um dia Davi, no versículo 26, ele pergunta aos que estavam perto dele. Olha a pergunta que Davi fez, Que será feito àquele que ferir este filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel, a vergonha, o peso, o fardo que pesa sobre Israel? E quem é este filisteu incircunciso para insultar deste modo o exército do Deus vivo? Então Davi já estava ali com uma pergunta meio que de interesse, O que eu vou ganhar se eu matar esse gigante? Não dizia dele, mas ele perguntava meio que de interesse. No versículo 31, as palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que mandou vir a sua presença. Então o povo começou a falar, olha, tem um jovem aí que está fazendo umas perguntas e tal. E o rei Saul chamou Davi para uma conversa. Versículo 22, Davi disse-lhe, ninguém desanime por causa desse filisteu, o teu servo irá combatê-lo. Quem que era Davi? O menor dos filhos de Jessé. Quem que era Davi? Aquele que cuidava das ovelhas. Ele não era guerreiro, ele não era do exército do Senhor, mas ele cuidava das ovelhas do seu pai. Mas ele se apresenta diante do rei com uma solução, dizendo, olha, não fique desanimado, não fique aí triste, com medo por causa desse gigante. Eu, o teu servo, vou combatê-lo. O que significa para nós, queridos irmãos? Que com a força que Deus nos dá, nós vamos vencer os obstáculos. Quando Deus está conosco, nós vamos superar todas as coisas ruins que se apresentam na nossa vida. Muitas das vezes nós nos menosprezamos, achamos que nós não temos fé, achamos que a nossa oração é fraca, não é assim? O pai ou a mãe muitas vezes não ora pelo filho, pede para o padre, pede para o coordenador, pede para o bispo, pede para todo mundo, mas ele e ela não... Parece que não acreditam na oração. A oração do pai e da mãe tem muito mais poder sobre a vida do filho do que a oração do Papa Francisco. Sabiam disso? Então ore pelo seu filho, ore pela sua filha, clame a graça de Deus sobre ele, sobre ela, e vocês vão ver grandes coisas acontecerem na vossa casa. Amém? Amém. Versículo 33. Olha o que Saul falou para Davi: combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Saul deve ter olhado para aquele pirralho e falou assim: nossa, também desse tamanico, 1,10 m, vai combater o Golias com quase 3 metros, fraquinho desse jeito? Não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e o estrangulava. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou
os exércitos do Deus vivo. E aí vem o tema nosso, dessa noite, versículo 37. O Senhor acrescentou: que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos deste filisteu. Se o Senhor colocou prova na tua vida, querido irmão, Ele vai te ajudar a passar pela prova. Amém? Amém. Como cantava o nosso irmão Lázaro, que está no céu, se Deus quiser, Vamos passar pela prova dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Muitas pessoas passam por diversas situações de prova na vida, mas em todas elas Deus está conosco. Em todas. Tem pessoas que passam pela fila da doença umas 3, 4 vezes na vida, não é assim? Mas em todas elas Deus está contigo. Fala para o teu irmão: Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. Esta foi a oração e a resposta que Saul deu para Davi naquele dia. Quando ele viu que pelas palavras daquele menino brotava uma força que não era dele. Humanamente falando, ele seria trucidado por aquele gigante. Mas quando Saul viu a fortaleza que vinha de dentro de Davi, que brotava de uma convicção que somente Davi tinha, Saul disse para ele: vai, e que o Senhor esteja contigo. Que o Senhor esteja contigo. Versículo 39. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada, mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois eu não estou habituado. Significa que muitas vezes a gente luta com armas que não fazem efeito nenhum. Aquela armadura não era para Davi. O coitado ficou pesando 300 toneladas com aquela armadura, não conseguia dar um passo à frente. E ele disse para o rei justamente isso: olha, eu não estou acostumado com essa roupa. Muitas vezes você e eu temos lutado com armas que não fazem efeito nenhum. Sabia disso? Muitas vezes a gente quer resolver os problemas do nosso jeito, com o nosso dinheiro, com o nosso poder, com a nossa eloquência. Usamos armas inadequadas. Para cada combate existe uma arma correta. Amém? Para cada combate existe uma arma correta. E ali no versículo 40, olha o que está escrito: tirando a armadura, ele tomou o seu cajado, Davi, e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, ele avançou contra o filisteu. Estas 5 pedrinhas, essas 5 pedras lisas que fala para nós aqui, tem algumas hipóteses, nenhuma delas podemos afirmar com 100% de certeza. O texto da Bíblia não fala com certeza o que elas significam, mas nós podemos ali trazer algumas hipóteses. Uma delas é que naquele exército dos filisteus, além de Golias, tinham mais 4 gigantes que eram irmãos do Golias. Por isso que a gente costuma falar, que a gente tem que matar um leão a cada dia. Então, uma das hipóteses é que Davi pegou 5 pedras, porque ele sabia que ele mataria um, viria o segundo, viria o terceiro, o quarto e o quinto, e ele mataria todos eles. A segunda hipótese é no campo espiritual, e nós trazemos isso para dentro da nossa realidade espiritual, porque nós somos seres espirituais. E Nossa Senhora, nas suas aparições, ela fala muito sobre essas 5 pedrinhas espirituais que mata os Golias da nossa vida, que mata as doenças físicas,
que mata as doenças espirituais que muitas vezes nós estamos metidos. Então estas pedrinhas também podemos chamar de confissão, podemos chamar de Eucaristia, podemos chamar de oração, podemos chamar de jejum, podemos chamar Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma grande arma contra as forças do inferno. Amém? Amém. Com esta palavra na tua mão, no teu coração, você vence qualquer demônio na sua vida. Amém? Amém. A confissão faz sair demônios da nossa alma. Quantas pessoas que estão aí doentes, curvadas, e quando vai ver, é um problema espiritual, que uma boa confissão faz aqueles espíritos embora. Então essas 5 pedrinhas que Deus está colocando para a nossa vida, significa que de fato nós temos armas poderosas, mísseis poderosos para destruir o mal que está sobre a nossa vida. Eu estava vendo ontem, Israel matou mais um terrorista lá na faixa de Gaza, e entrou-se pela janela um drone, e o drone vistoriou todo aquele cenário. Passado ali 1 minuto, veio a explosão e matou aqueles terroristas que tinham causado a morte de mais de 1.200 pessoas no ano passado. Uma arma certa para matar o inimigo que está atormentando a nossa vida. Deus está dando para nós essas armas. Muitas vezes é preciso confissão, muitas vezes é preciso a Eucaristia. Aliás, toda semana é preciso participar da Eucaristia. Se você vem no grupo de oração, louvado seja Deus, mas não vai na missa, está errado. É preciso ir na missa e ir no grupo de oração. O grupo de oração, ele não substitui a missa, ele complementa a nossa vida de oração. É preciso usar a pedrinha da oração, rezar o terço, rezar o rosário, rezar outras orações, pedir na oração que Deus venha intervir sobre a nossa vida. Deus está nos dando estas armas para vencer os Golias que vão se apresentando no nosso caminho. Você tem Golias para destruir na sua vida, sim ou não? Sim. Se você tem, use as armas corretas. Não adianta nada você pagar o melhor especialista do mundo se você usar a arma errada para aquele tipo de situação. Semana passada passei um susto. O médico me pediu alguns exames, 3, para dizer do modo mais correto. Me pediu 3 exames, 2 resultado normal, sem problema nenhum. O terceiro, quando eu fui pegar o resultado, o médico falou assim: olha, eu vou te encaminhar para um outro especialista porque o seu exame deu tudo alterado. Eu falei: doutor, não é possível. Falei: um complementa o outro, como é que 2 estão corretos e o terceiro não? E ele falou assim para mim: você pode até fazer em outro lugar, mas eu vou te caminhar para um especialista e tal. Ficou meio preocupado ali. Falei: tá bom, me dá a guia que eu vou fazer o exame num outro local. E ali comecei a rezar, coloquei também os irmãos do grupo de oração para me ajudarem, e fui fazer o exame num outro laboratório. E quando veio o resultado desse outro laboratório, tudo normal, com a graça de Deus. Se eu tivesse acreditado e ficado com aquele primeiro resultado, o que seria da minha vida? É preciso lutar com as armas que Deus dá, nos lugares certos, com as armas corretas. Se alguém te deu um diagnóstico, peça um segundo. Se o segundo confirmou o primeiro, peça um terceiro. Porque Deus tem um plano na tua vida, que não é um plano para te matar, é um plano para te libertar. Amém? Amém, igreja? Amém. Então as armas que Deus nos dá é para que nós possamos lutar da maneira correta. Às vezes é um míssil, às vezes é um estilingue, como foi no caso de Davi. A funda aqui é um estilingue, Os mais antigos aqui, quando brincavam de criança pequena em Barbacena, sabe o que é isso, Pegava o estilingue para matar os passarinhos, coitados,
E Davi pegou o estilingue não para matar um passarinho, mas para matar um inimigo de Deus. Pegue o seu estilingue e extermine o inimigo que tem te afastado de Deus. Amém? Amém. E aí vamos caminhando lá no versículo 45. Davi respondeu então para aquele filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Satanás nunca vem sozinho, ele vem com tudo. Se tem uma coisa que ele é expert, é em exterminar vida de católico. Ele vem com tudo para cima de nós. Olha, ele vem com espada, com lança e com escudo. Aí Davi falou assim para ele: eu vou contra você, contra ti, no nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que você insultou. Olha a fé daquele garoto. E ali então Davi, quando percebeu que o gigante vinha para o lado dele, pegou aquele estilingue e deu-lhe uma pedrada na cabeça, e aquele gigante de quase 3 metros caiu por terra. Assim é Satanás. Muitas vezes ele põe medo na gente. Muitas vezes as pessoas ficam amedrontadas. Se aparecesse Satanás aqui, louvado seja Deus que não vai aparecer, né? Mas todo mundo sairia correndo. Eu seria o primeiro a sair correndo. Porque a gente não confia nas armas que Deus nos dá. Não é assim? A gente não confia. Eu rezo, mas olha, eu tenho medo do bicho. Não é assim que muitas pessoas falam? O Deus que está em nós é maior do que aquele que nos ataca. Nós temos um Deus que é grande. Basta nós crermos na força que Ele nos dá. Então, Davi, com aquele gesto de fé, se colocou diante daquele gigante e com uma pedrada só, acabou com ele. E a palavra vai dizer que quando os demais filisteus viram o seu chefe, o seu ídolo caído por terra, todos eles saíram correndo também. Assim é a ação do mal. Quando eles vêm com tudo, mas quando a gente começa a orar, pedir a Deus, eles também saem em disparada, porque aonde existe luz, as trevas não podem ficar. Amém? Para a gente finalizar, 3 lições então que nós podemos tirar nessa noite, queridos irmãos. 3 lições desse episódio de Davi e Golias. Primeira lição: o Senhor estará sempre conosco. Fala para o teu irmão: o Senhor sempre estará contigo. Sabe quem disse isso? Além dessa palavra que nós estamos meditando, o próprio Jesus. Lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20, Jesus vai dizer assim para cada um de nós: eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até quando? Até amanhã? Depois da manhã? Depois da manhã? Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. O que significa até o fim do mundo? Até o fim do mundo. O Senhor vai estar conosco sempre. Jamais Ele vai nos abandonar. Pode chover, pode fazer sol, pode cair tempestade, o Senhor sempre estará conosco. Promessa de Deus é promessa de Deus, irmãos. Deus não é que nem nós, que prometemos e no dia seguinte não queremos cumprir. Deus promete e cumpre. Se Ele fala que vai estar conosco, é porque Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, nos bons momentos e nos maus momentos, nas alegrias e nas tristezas, nos tempos bons e nas tribulações. Deus estará sempre conosco. Essa é a primeira lição que a gente tira. Segunda lição: a fé em Deus, a nossa fé em Deus nos encoraja a agir.
Uma das grandes definições de coragem é ir adiante apesar do medo. Apesar de todo medo, a gente vai para frente. Isso que é coragem. E quando Deus nos dá a graça da fé, nós então vamos e pedimos e clamamos e Deus realiza. Cadê a caixinha de oração? Está lá para trás? Nós, dentro de um grupo de oração, temos como um ícone uma caixinha de oração. Quem vai em grupo de oração semanalmente sabe disso. E ali dentro da caixinha de oração nós temos o quê? Pessoas que estão felizes da vida? Sim ou não? Sim. Não. Se está na caixinha de oração é porque algo não está bem. Não é verdade? Ah, ganhei na loteria esportiva, vou colocar o nome da caixinha de oração. Alguém faz isso? Não, né? Você coloca o nome da caixinha de oração, quem é que está com problema de saúde, quem está com depressão, quem está desanimado, quem está desempregado, quem está nas drogas. É assim? Os corintianos estão enchendo as caixinhas de oração para não cair, né? Então, dentro da caixinha de oração, nós exercitamos a nossa fé em Deus. Não é assim? Pedimos e Deus realiza. Glória a Deus. Então, a nossa fé em Deus nos traz a coragem de pedir, de clamar e de nos colocar na presença dEle. E a terceira lição, com Deus nós podemos fazer o impossível. Com Deus nós fazemos o impossível. Para Deus tudo é possível, tudo, absolutamente tudo. Uma pessoa pode cair morta aqui agora, se é da vontade de Deus, aquela pessoa pode voltar a viver. Tudo para Deus é possível. E quando nós estamos com Ele, nós também vamos fazer coisas grandes, coisas impossíveis. O próprio Jesus falou isso: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Maiores. Então, com Deus, sempre com Deus, nós vamos vencer todos os obstáculos. Com Deus tudo, sem Deus nada. Fala para o teu irmão: com Deus tudo, sem Deus nada. Vamos ficar de pé, então vamos fazer a nossa oração. Eu gostaria de chamar aqui à frente um gesto de fé, aqueles que quiserem, claro, né? Fica aqui mais à frente. As pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, alguma pessoa que esteja desempregada, uma pessoa que esteja passando uma situação bem adversa na sua vida, pode vir aqui à frente e os irmãos vão interceder por vocês. Só 6? Mais alguém? Eu gostaria que os servos da organização se aproximassem dessas pessoas. Pode ir lá também, Renato. Vamos colocar as mãos sobre esses irmãos e vamos pedir, clamar, para que Deus possa mesmo agir na vida de cada um deles nessa noite. Que o impossível da vida desses irmãos seja alcançado. A cura, a libertação, o emprego, o vício, um casamento mal resolvido, uma situação de angústia, de depressão, uma tristeza muito forte no coração. Deus pode tudo. Eu quero mesmo clamar nesta noite: Jesus, derrama sobre a vida de cada um deles a tua graça, derrama a tua bênção sobre cada um desses irmãos. Vai libertando de todo vício, vai libertando, Senhor, de toda doença física, de toda doença espiritual, do desemprego, dos problemas familiares, problemas com drogas, com bebidas, com jogo, problemas de prostituição, de adultério. Sim, ó Deus, nesta noite nós tomamos posse desta palavra e que o Senhor possa ir mesmo exterminando todo o mal da vida de cada irmão, de cada irmã,
que está. Realiza, Jesus, pela fé de cada um de nós, o desejo desses corações. Causa, Senhor, alegria. Causa, Senhor, conversão, santidade no coração de cada irmão. Tira, Senhor, o luto, a tristeza, a melancolia, a preocupação, Senhor, com as coisas da vida. Realiza a tua obra, meu Deus. Realiza a tua obra de libertação, de cura nesta noite. Faça